Olá, seja bem-vindo à nossa aula 6 da disciplina Ética na Saúde. Hoje, com um tema não menos polêmico do que os outros que nós já trouxemos nas nossas aulas anteriores, nós vamos falar de ética e eutanásia. Então vamos começar já definindo o que é a eutanásia. A eutanásia consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores, intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. Lembrando, então, que a eutanásia é o ato de abreviar a morte de alguém, ou seja, antecipar essa morte, abreviar a vida. Quando você antecipa a morte, né, aqui no Brasil é considerado crime, em outros países não. E a gente tem, assim, vários países hoje já começam a estudar a questão da eutanásia e também do suicídio assistido. E a gente vai ver alguns países aqui no nosso planeta Terra que aprovam ou desaprovam a eutanásia. A maioria dos países desaprova, eticamente, mas alguns países aprovam. Então vamos lá, já começando aqui, abrindo o nosso chat, tá? Então já começou aí o pessoal que está antenado aí, os nossos usuários. E você que está aí ligado na nossa aula, basta escrever sua pergunta que a gente responde. Boa noite para todo mundo. Então vamos começar aqui, continuando. Uma série de questões éticas e morais vão aflorar no contexto da terminalidade da vida. Como, por exemplo, direitos do paciente em relação à verdade sobre suas reais condições. Será que é ético a gente assim, manter escondido do paciente as condições dele? Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que tem alguém com câncer na sua família, ou uma outra doença qualquer. Será que é ético levar aquela pessoa no médico, o médico informar aquela doença para os familiares e os familiares não relatarem aquela doença para aquela pessoa, um idoso, por exemplo? Depende, né, gente? Se aquela pessoa realmente não tiver condições nenhuma de entendimento, ou tiver com Alzheimer ou alguma outra comorbidade, aí não vale muito a pena falar mesmo. Mas a pessoa fazer um tratamento sem consentir esse tratamento, independente da idade que essa pessoa tenha, se ela estiver lúcida, ela tem que consentir. Então, aí o ideal é que ela possa saber a respeito do seu próprio tratamento, do que está acontecendo com ela, ok? Mas para isso também é sempre importante observar o melhor momento. Às vezes a pessoa não tem alguma condição emocional e por aí vai. Uma outra questão, quais são os objetivos da atuação médica? Então, a gente já sabe que um dos objetivos é salvar vidas. E se é salvar vidas, será que abreviar a vida é um objetivo? Então, a gente vai ver também na nossa aula de hoje que não, o médico ele não deve abreviar a vida de acordo com o Código de Ética. Paradoxos entre a consciência e a legalidade. E aí entra um outro tema super polêmico que diz o seguinte: pode ou deve o médico ajudar o paciente que sofre de modo irreversível a morrer? A eutanásia pode ser considerada uma ação médica ética? Então a gente vai ver um vídeo antes, só explicar brevemente o que o vídeo vai tratar. A gente teve alguns anos atrás o caso de uma médica lá do sul do país que foi acusada de cometer eutanásia. Ela era chefe de uma UTI. E no ano passado, em 2017, ela foi inocentada. E o vídeo que a gente traz agora é a respeito dessa discussão. Será que é ético, então, um profissional de saúde abreviar a vida do paciente? Vamos ao vídeo. A Justiça inocentou a médica Virgínia Soares de Souza e outras 7 pessoas acusadas de antecipar a morte de pacientes na UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba. O caso veio à tona em 2013. Para a Justiça, as provas apresentadas pela promotoria causaram dúvidas quanto à existência dos crimes. A médica Virgínia Soares de Souza era a presença mais esperada na entrevista coletiva, mas não apareceu. O advogado foi informado por telefone que a cliente não estava se sentindo bem. A pressão dela baixou, ela foi medicada. Virgínia Soares de Souza era chefe da UTI do Hospital Universitário Evangélico, o maior hospital particular do Paraná e o segundo maior de Curitiba, onde trabalhava há 20 anos. Ela foi presa temporariamente em 2013, suspeita de praticar eutanásia em 8 pacientes terminais, uma prática proibida no Brasil. Segundo as investigações, ela aplicava medicamentos para antecipar mortes de pacientes e liberar leitos na unidade. A médica ficou um mês detida na penitenciária estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. 7 pessoas que faziam parte da equipe chefiada por Virgínia também foram presas e liberadas em seguida. A segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba julgou improcedente e inadmissível a denúncia feita pelo Ministério Público do Paraná.
Com a decisão, o processo será encerrado, sem necessidade de julgamento popular. Neste caso, não ficou provado por quê? Porque o que não existe não pode ficar provado. Essa acusação foi muito forte. Essa mulher foi presa por exercer medicina intensiva. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. O Conselho Regional de Medicina do Paraná já havia inocentado os médicos em 2016. O Ministério Público não concorda com isso, entende que existiram esses homicídios e entende que esses homicídios devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Ou seja, é um tema realmente polêmico. A gente viu aí que ainda cabe recurso, né, nesse tipo de julgamento, até que todos os fatos fiquem esclarecidos. A gente já antecipa e diz que não é ético nenhum profissional de saúde antecipar ou abreviar a vida do paciente, ok? Então vamos lá, gente. As perguntas aqui do nosso chat, lembrando que a gente está ao vivo e você pode participar. Boa noite aí, pessoal do Tom Jobim. A Delma está perguntando, uma pessoa na minha família está com câncer, está fazendo tratamento, mas não sabe que está desenganada. A família acha melhor não contar para que ela não desista do tratamento. Então, olha só, isso vale de cada família, mas o paciente, se esse paciente está consciente, ele tem o direito de saber. Então, cabe à família, junto com o médico, ver o melhor momento para que essa pessoa possa realmente estar fazendo o tratamento, tá? E ser informada a respeito disso e continuar o seu tratamento. Vai aos poucos, vai esclarecendo aos poucos, mas a família, junto com o médico, vai ter que tomar essa decisão, ok? Vi nas redes sociais uma foto que o homem faz uma tatuagem escrito, não ressuscitar. Se acontecer alguma coisa com ele, o que eu faço? Ressuscito ou não? Olha, se ele escolheu que não quer, né, se isso não é questão só de... Se ele já tatuou no corpo dele, se ele não quer, isso está declarado que ele não quer, não só através da tatuagem, mas também a família sabendo e tudo mais, então um profissional de saúde, ele não vai fazer essa ação. Lembrando que isso é um tema super polêmico e que vai depender sempre das condições. Porque, por exemplo, se ele chega desmaiado no hospital, o procedimento vai ser feito, independente... principalmente se não tiver nenhum familiar perto, um acidente de carro, por exemplo. Mas, de repente, o profissional vai ver aquela tatuagem e pode ser que ele repense. Mas, na maioria das vezes, cabe ao profissional, né, buscar salvar a vida daquele paciente, ok? Mas isso vai depender da situação em que se encontra. Se ele estiver consciente ou tiver falado, olha, eu não quero, e tiver algum acompanhamento e que fale que não quer, aí realmente não vai acontecer. Se um paciente decide parar com o tratamento caso esteja em estado terminal, é permitido? Sim, a gente vai ver isso hoje na nossa aula, isso tem um nome, chama ortotanásia. Então vamos continuar aqui, já eu volto para o nosso chat. A palavra eutanásia tem origem grega e representa literalmente boa morte. É comumente entendida como a prática pela qual o médico abrevia a vida de um paciente incurável. Então é importante respeitar a legislação vigente, que vai afirmar que a eutanásia é crime, aqui no Brasil. Em outros países não, mas aqui é. Então, se aqui é crime, então a gente vai precisar respeitar a legislação. Pode ser que mude? Pode. A gente já teve algumas mudanças relacionadas, por exemplo, à ortotanásia. Se já tivemos mudanças, é possível que futuramente, de acordo com as discussões a respeito desse tema na sociedade, que possa também ter uma outra mudança. Então, em função disso, é sempre importante a gente, enquanto profissional de saúde, ir acompanhando as legislações, perceber o que está acontecendo nos noticiários a respeito desse tema, para que a gente possa estar sempre antenado e seguir o que a legislação está colocando, ok? A atuação médica, ela está fundamentada em 2 pilares, a preservação da vida e o alívio do sofrimento. Esses princípios, eles podem se completar ou até mesmo se tornarem antagônicos. Se a gente considera que a preservação da vida é o valor maior, a gente pode incorrer naquilo que é chamado de distanásia. Distanásia é o nome do ato de prorrogar a vida através de meios artificiais. E muitas vezes esses meios são desproporcionais à condição de recuperação do doente. Eu não sei se vocês lembram, algum tempo atrás a gente teve um caso amplamente noticiado aí na mídia, de uma pessoa que tinha perdido o pai dela tinha vindo a óbito, e ela tinha decidido investir todo o dinheiro da família fazendo o que a gente chama de um processo de criogenia, ou seja, congelando aquele corpo e mantendo aquele corpo congelado para que no futuro, quando a cura para aquela doença que veio matar o pai dela, né, tivesse sido inventada, tivesse sido descoberta,
ele pudesse ser descongelado e pudesse ser curado e realmente até mesmo voltar à vida. Será que isso também não é uma possibilidade de a gente discutir em sociedade? E é isso que a gente está falando aqui, a distanásia, manter uma pessoa viva. Nesse caso ele estava morto, né? Mas manter uma pessoa viva indeterminadamente, enquanto a gente sabe que aquela doença é incurável, que aquela pessoa não tem mais nenhuma possibilidade de ter um retorno à vida de uma forma saudável, será que isso é ético também? Então a distanásia também não é um fator ético. Por isso que a gente fala muito em ortotanásia. Vou explicar brevemente, porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse conceito. O exemplo da Hebe Camargo, da apresentadora Hebe Camargo, né? Não sei se vocês lembram, o que aconteceu com ela? Ela tinha um câncer terminal, e ela fazia vários tratamentos de quimioterapia. E em um determinado ponto, ela percebeu, e os médicos foram falando para ela, que aquele tratamento ia dar mais 2 meses de vida para ela. Aí fazia de novo, aí dava mais 3 meses de vida. E que ela tinha que refletir. Então ela refletiu e decidiu antecipar, abreviar a vida dela da seguinte forma: não dando continuidade ao tratamento. Ela desistiu dos processos de todo o tratamento, saiu do hospital, se deu alta, que a gente chama de alta revelia, ou seja, ela assinou a alta dela, foi embora para casa e decidiu lá naquele momento, então, esperar, deixar a doença seguir o seu curso até o momento em que ela viesse a óbito, mas pelo menos viver na casa dela, com as coisas dela, com os familiares, com os filhos, e assim aconteceu. Então, isso é possível no Brasil hoje, a gente poder interromper um tipo de tratamento quando a gente percebe que aquele tratamento não vai dar um resultado a longo prazo, mas apenas a curto prazo, e aquela doença, a pessoa já está muito desgastada. Voltando aqui para a pergunta, como eu preparo a família para falar de uma doença terminal? Nossa, isso seria outra aula, né? Assim, a gente tem várias maneiras de falar, né? Mas principalmente, assim, conversar com calma com aquela família, falar, mais ou menos a gente brinca, né, que o gato subiu no telhado, mas a gente não vai poder falar dessa forma. Mas falando que para aquela família, explicando a questão da morte, que aliás é uma questão cultural quando a gente fala de morte, né? Porque a morte pra gente, quando a gente fala em morte, automaticamente está associada a sofrimento. Mas nem sempre é o sofrimento, às vezes a morte traz um alívio daquele sofrimento também. Quem teve já algum tipo de parente que passou por um problema de uma doença terminal que durou anos e anos e anos, aquela pessoa ficou num sofrimento muito grande, no final já é um desgaste para a família e para aquele paciente também. Então, assim, é importante que se fale sim, espere o melhor momento, e existem cursos, inclusive, que preparam as pessoas para isso, o curso de tanatologia, que é preparar aquele profissional para lidar com a morte e para falar a respeito da morte com os familiares, ok? Você não acha que, liberando a eutanásia, muitos procuraram meios para que isso ocorra? Exemplo, jovens que querem tirar a vida ou pessoas desacreditadas com câncer? Sim. E talvez por isso que no Brasil ainda não seja aprovada, né? A gente tem aqui várias questões, principalmente leitos de UTI. Imagina que a gente não tem leito de UTI. E foi o caso dessa médica, ela foi acusada em função disso, né, do vídeo que a gente acabou de ver. Ou seja, quando a pessoa, ela simplesmente começa a tirar a vida de determinadas pessoas para desocupar o leito, porque tem uma outra que está menos grave do que aquela, então aquela já está na hora de ir embora. E nós não somos deuses para decidir isso, né? Quem somos nós para poder a gente decidir quem vai viver, quem vai morrer? Daí que é a importância da gente se conscientizar desse tema, porque é muito possível que você esteja diante de um paciente ou uma família com muito sofrimento e aquele paciente ou até mesmo um familiar solicite a você, me ajuda fulano a morrer, abrevia a vida dele, está muito difícil isso aqui, né? A gente não está aguentando mais, e você vai ter que dizer não, pelo menos nesse momento, enquanto a nossa legislação vigente diz que é proibido, ok? Então, pra gente, isso não é possível, e isso tem que ser esclarecido. Olha, isso é uma questão antiética, a gente não pode fazer isso, você pode inclusive perder o direito de exercer sua profissão. Então, é importante que você realmente coloque isso como uma coisa internalizada. Então, voltando para cá, a questão ética que a gente está considerando na nossa aula aqui agora, a respeito da distanásia, que é prolongar a vida indeterminadamente, será que a distanásia é mais ética do que a eutanásia? É válido estender a vida mesmo que a cura não seja possível e o sofrimento seja excessivamente penoso? Enquanto houver a mais remota possibilidade de reversão do quadro de morte inevitável, deve-se sustentar a manutenção da vida. Mas, em caso contrário, o que a ética determina é a priorização do segundo pilar, que é o alívio do sofrimento. Mas esse alívio do sofrimento pode se dar de muitas formas. Hoje, o que nós temos quando a doença não tem mais possibilidade de tratamento,
num caso de câncer terminal, por exemplo. Em alguns casos de câncer, nem quimioterapia, radioterapia, chega a um determinado ponto que não resolve mais nada, até os próprios médicos aconselham suspender aquele tratamento. E aí vai para o que é denominado de cuidados paliativos. Se você está gostando desse tema, procura aí no Google, bota aí o que é cuidados paliativos, que é justamente administrar alguns medicamentos para que aquela pessoa tenha um alívio do sofrimento. Em que sentido? Não sentir dor, conseguir viver os dias dela ou numa unidade hospitalar ou até mesmo em casa, porque hoje o hospital ele não é considerado mais um lugar onde a pessoa vai morrer, mas é um lugar de tratamento. Então, muitos pacientes terminais, eles recebem alta do hospital e vão receber os cuidados em casa através do home care, ou seja, cuidado paliativo dentro da sua própria casa. E aí cabe a família gerenciando isso e aquele próprio paciente até o momento do óbito. Infelizmente, isso acontece e vem acontecendo na nossa sociedade. Poderíamos, então, considerar que aliviar o sofrimento, nesses casos, compreendido como permitir ou antecipar a morte, recai em uma outra grave questão. Quando desistir da vida? Essa é uma outra polêmica, né? Eu fico pensando que se tivesse um botão de desligar, quando cada um de nós tivesse um problema grave, em que você estivesse muito triste, chorando, ou porque terminou um namoro, ou porque um casamento, ou porque foi demitido do trabalho, ou qualquer... Muitas pessoas iam já estar desligando aquele botão, né? Porque tem muitas pessoas que têm baixa tolerância à frustração, não conseguem lidar com os problemas, e aí acaba que as pessoas, se tivesse esse botão, o pessoal ia desligar, ia querer ligar de novo, não ia ter mais aquela chance de ligar novamente. Então daí que a vida, de acordo com a bioética e essa disciplina que a gente está estudando aqui, ética na saúde, é um bem maior. Sendo um bem maior, a gente tem que aliviar o sofrimento, mas a gente não pode simplesmente tirar a vida de uma outra pessoa, porque depois não tem volta. Essa é a grande questão ética que a gente está falando. Se um paciente brasileiro viajar para um país onde a prática da eutanásia é permitida e solicitar ao médico para interromper a vida dele, o Conselho Federal de Medicina do Brasil pode intervir. Olha, aí entra uma questão internacional entre os dois países. Se estiver morando nesse país, se tiver cidadania, muito possivelmente vai conseguir. Mas se for só um viajante, muito possivelmente não vai conseguir, porque ele é brasileiro e aí está respeitando as leis do Brasil, mesmo estando em outro país, ok? Agora, se aquele país tiver os recursos para poder ter todo o tratamento, muitas vezes e às vezes um país tem um tratamento diferente daqui do Brasil, que de repente mais avançado, e ele pode também oferecer o tratamento para essa pessoa, independente da antecipação da morte, né? Agora vai depender das regras internacionais de acordo com cada país, ok? Todo esse tratamento é caro, não é tratamento de cuidados paliativos é oferecido no SUS, mas tudo é caro hoje em dia, né, gente? Tudo tem um custo. Todos os medicamentos são caros, só que depende do tipo de situação e de doença que aquele paciente tem. Algumas doenças, o tratamento são mais caros e outros não, ok? Lembrando que a eutanásia não é um tratamento, tá? É a antecipação da morte, que pode ser, inclusive, através de injeção letal. E a gente vê muito isso em filme, né? A injeção letal lá naquele presidiário que cometeu um crime, nos países em que a gente tem aquele corredor da morte. Isso é comum da gente ver em filme. No Brasil isso não existe, nem cadeira elétrica, nem injeção letal. A ortotanásia proibida no Brasil não, já a gente vai falar sobre isso, aqui é permitido. O americano Terry Wallace, após um acidente de carro, ficou 20 anos em estado de coma e retornou à consciência, voltando a falar e a recuperar movimentos do corpo. Então, certamente, não é o tempo o padrão capaz de determinar essa resposta. Ou seja, não é o tempo que vai determinar se a gente deve antecipar ou não a vida daquele paciente. Vai que a paciente fica em coma e acorda. Nós já tivemos vários casos assim, 20 anos, já pensou? A família poderia ter desistido, mas ele retomou sua vida, então não é o tempo que vai decidir isso. Vamos ver agora um vídeo que vai esclarecer esses termos de distanásia, eutanásia e ortotanásia. Vamos ao vídeo. O processo de morrer nas instituições de saúde tem sido cada vez mais alongado. O aumento da tecnologia proporciona cada vez mais alternativas para que os médicos possam prolongar o momento da morte. Este prolongamento só faz sentido se houver uma possibilidade de melhora na saúde do paciente ou uma alteração na doença. Caso contrário, este procedimento excessivo é chamado de distanásia, um prolongamento artificial da vida e que não tem nenhuma consequência favorável. Igualmente proibida pela lei brasileira é a chamada eutanásia, na qual o médico ativamente colabora
para o fim da vida do paciente. Há uma terceira alternativa, essa sim, inclusive regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, é a chamada ortotanásia. Na ortotanásia, o médico apenas deixa de tomar determinadas atitudes que prolongariam artificialmente a vida do paciente, retirando a sua dignidade. Dessa forma, o morrer, o processo do morrer, se aproxima muito mais de um processo natural. Vamos ao nosso chat com algumas perguntas. Quem define a hora de desligar os aparelhos? Muito bem. Aqui no Brasil não existe isso. Desligar o aparelho, o que significa? Se eu estou desligando o aparelho, eu estou matando o paciente. Principalmente se a vida desse paciente só continua, né? Ela só acontece em função de estar ligado aos aparelhos. Então, isso não acontece aqui no Brasil, tá? A gente não pode desligar aparelho. Quando envolve a religião do paciente, pode-se discutir a liberação da eutanásia? Não. Aqui no Brasil, não, ok? E lá fora, quando é liberado, não depende de religião, tá? Mas aqui no Brasil não existe isso. O que pode acontecer? Se a gente tivesse precedente jurídico, ou seja, alguma vez já tivesse acontecido, aí os juízes, os advogados, eles poderiam colocar, já existia um precedente, usar isso como um motivo para poder colocar um recurso, por exemplo. Mas nós, aqui no Brasil, temos pouquíssimos casos disso, a nossa legislação ela é muito clara, né? O nosso Código Civil, Código Penal, é tudo muito claro a respeito da eutanásia. Os nossos conselhos também tem um código de ética de cada conselho de profissional da área da saúde e também coloca isso muito claramente que é proibido a eutanásia. Então, não, a religião não tem nada a ver com isso, ok? Ananda, o que eu tenho para te dizer, né? Não vou nem ler sua mensagem aqui alto, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, seu nome significa felicidade. Então, pensa nisso, porque todos nós temos motivos para sermos felizes. E temos também a vida da gente tem muitos problemas, né? O botão de desligar, ele não existe. E a gente tem que aprender com as dificuldades, buscar o aprendizado com as dificuldades da vida e buscar sempre o melhor caminho para a gente poder ser feliz. Porque os problemas passam, né? A gente vai pensando muito nisso, os problemas passam. E amanhã é outro dia, ou uma nova oportunidade, o sol nasce novamente. Pensa nisso, tá bom? Como que chama o prolongamento da vida através de tratamentos, como citado no caso da Hebe Camargo, ao contrário da eutanásia? É a ortotanásia, que a gente vai ver agora. Tá aí na sua tela já a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Eutanásia, antecipar a morte, é quando você tem uma doença que não tem cura, então aí, dias de vida, sofrimento, então é realmente antecipar a morte, tá? Através de algum tipo de medicamento, como injeção letal, cadeira elétrica e por aí vai. Ortotanásia é morrer naturalmente, não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida, morrer na hora certa. E a distanásia, prolongar a morte, é uma morte lenta, com sofrimento e com dor. Mais dias de vida, mais sofrimento. Aqui na eutanásia, coloca-se assim, menos dias de vida, menos sofrimento. E também, é uma grande dúvida que muitas pessoas têm na nossa aula 6, até mesmo com algumas questões colocadas na nossa aula, a respeito do caso Teruolhos. O que acontece? Quando uma pessoa desliga aparelho, quando a gente tem um caso em que há o desligamento de aparelho, se esse aparelho for aquele que mantém a vida da pessoa, é considerado eutanásia ativa e não ortotanásia, tá? Porque aqui, apesar de eu retirar um procedimento, é um procedimento que não vai causar a morte da pessoa deliberadamente, ok? Na ortotanásia. Em condições em que a cura não é mais uma possibilidade, os objetivos precisam estar direcionados para a não maleficência, ou seja, não causar dano ou dor desnecessários e sem justificativa. A autonomia em recusar tratamentos também precisa ser avaliada dentro dessa perspectiva hierarquizada das condições de recuperação. A gente falou aqui, lá na nossa segunda aula, não sei se você lembra disso, em que a gente tem alguns princípios da bioética que precisam sempre ser levados em consideração. A beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Então, a autonomia da pessoa, que foi o que aconteceu no caso da Hebe Camargo, é essencial. Eu estou falando de um caso porque ela é uma pessoa, uma apresentadora famosa. Nós temos vários casos de pessoas que decidiram suspender o tratamento para que possam morrer em paz nas suas próprias casas, deixar a morte acontecer. E durante um período de sofrimento muito grande, as pessoas até começam a olhar para a morte de uma outra maneira, né? A morte coloca a nossa vida em perspectiva. O que eu estou fazendo hoje para poder eu ter qualidade de vida, para poder eu ser mais feliz? Tem um ditado que eu gosto muito, e que já virou até meme aí na internet, que é: você não veio aqui viver
só para trabalhar e para pagar conta, tem algo mais na sua vida, né? Qual o seu objetivo de vida, o que você pode fazer para você ser mais feliz. Tem alguma coisa para você pensar também, porque quando a gente está falando de morte, a morte coloca a nossa vida em perspectiva. O que você está fazendo com a sua vida para quando chegar o momento da sua morte, você poder ir bem, ir naturalmente, sabe? Sem ser uma coisa de um grande sofrimento. Então, continuando aqui, agora vamos discriminar cada tipo de eutanásia. A eutanásia ativa é onde é produzida uma ação que objetiva provocar deliberadamente a morte sem sofrimento. Consiste no ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente, por fins que são colocados como misericordiosos. É ativa quando o agente ministra uma substância capaz de provocar a morte instantânea e indolor. A eutanásia passiva ou ortotanásia, que se caracteriza pela interrupção de uma terapêutica que atua na sustentação da vida, deixando a doença seguir o seu curso. A principal distinção entre a eutanásia ativa e a passiva está na intenção da ação. Quando essa intenção acarretar na antecipação da morte intencionalmente, é considerada eutanásia ativa, ok? Então, esse slide aqui é o slide que você precisa entender. Então, todas as vezes que a gente tem uma eutanásia que a pessoa está antecipando a morte do outro paciente, deliberadamente, provocando aquela morte, seja desligando um aparelho. Existem aparelhos que podem ser desligados e a pessoa vai continuar viva. Mas existem outros que não, como, por exemplo, um respirador. Se a capacidade pulmonar de um paciente é muito pequenininha e a pessoa não consegue respirar, desligou o respirador, aquele paciente vem a óbito. Então, se é o caso, não pode desligar esse respirador, porque senão ele vai vir a óbito, ok? A não ser que ele tenha tido uma morte cerebral, que a gente viu lá na aula de transplante. Aí todo o corpo dessa pessoa vai vir à falência, naturalmente, em função porque o cérebro não manda mais oxigênio para o restante do corpo, tá? A ortotanásia, então, se dá quando a morte do paciente ocorre dentro de uma situação de terminalidade, ou porque não se inicia uma ação médica, ou pela interrupção de uma medida extraordinária. O médico deixa de prolongar, por meios artificiais e extraordinários, a vida condenada, já que o tratamento para prolongar a vida traz sofrimento a esse paciente terminal. Então, aqui vamos às perguntas. Você não acha que a ortotanásia é uma forma também do médico estar colaborando com a morte do paciente de uma forma indireta? Olha só, ele não está colaborando, ele está respeitando a decisão do paciente em função da autonomia desse paciente, que é um princípio bioético. Hoje, a medicina não é mais como era antigamente, não, tá? Em que o médico tinha um poder sobre o paciente. Não é mais assim. O paciente, ele tem direito à autonomia da sua própria vida. Então, é ele que decide o que ele quer. Se ele está em sã consciência e ele decide, assinando um termo, seja lá o que for, que ele quer suspender aquele tratamento, ele tem o direito de suspender aquele tratamento em caso de uma doença terminal, ok? Não entendi o conceito de distanásia. Posso explicar novamente? Posso explicar novamente. A distanásia é o prolongamento da vida, ou de forma artificial, ou através de medicamentos, sabendo que aquela vida não tem mais possibilidade de continuar sem um aparelho ou de dar continuidade aos funcionamentos de todos os órgãos sem que aquela vida seja mantida interminavelmente. E aí essa é a grande questão que a gente discute na ética, né? Até quando a gente vai manter essa vida? Então, muitas vezes, até há uma questão de deixar a doença seguir o seu curso quando não há mais nenhuma possibilidade do que fazer. Mas isso é sempre uma decisão do paciente, não do médico, tá? A eutanásia ativa seria como no uso da injeção letal, exatamente. A ortotanásia não seria uma maleficência? Não. Aí volta no princípio da autonomia. Não seria uma maleficência porque a maleficência diz o seguinte: se você não pode ajudar, também não atrapalha. A gente aqui, a pessoa, o profissional de saúde, ele não está atrapalhando, porque ele não está fazendo alguma ação maléfica. Ele está retirando um procedimento em função da decisão daquela pessoa, ok? Exemplos: eutanásia ativa, injeção letal, cadeira elétrica, combinação de medicamentos que provocam a morte, desligar um aparelho que sustenta a vida. Eutanásia passiva, que é a ortotanásia. Eutanásia passiva e ortotanásia é a mesma coisa, tá? Suspensão de um tratamento que adia a morte e prolonga a vida, como quimioterapia, radioterapia em pacientes com câncer terminal. Aqui estão os nossos exemplos. Vamos falar agora da eutanásia de duplo efeito. Essa eutanásia, não sei se você lembra, a gente já viu lá nas nossas aulas anteriores o princípio do duplo efeito. É bem parecido. Aqui na eutanásia de duplo efeito, eu vou dar o exemplo da morfina, que muitas vezes o paciente, ele utiliza a morfina, em caso de câncer terminal, por exemplo, que as dores são muito intensas, para poder ter o alívio da dor,
Mas a morfina, ela causa efeitos colaterais cardíacos. Então, pode ser que nesses efeitos colaterais, dependendo do estado do paciente, isso acabe acarretando também numa disfunção cardíaca daquele paciente e ele pode vir a óbito. Isso pode acontecer como um efeito colateral. Mas isso não é o fim, não é o que se deseja. O que se deseja é o alívio da dor. Mas como um efeito colateral pode acarretar a morte desse paciente, ok? Então, o que é a eutanásia de duplo efeito aí na sua tela? Quando a morte é promovida indiretamente pelas ações médicas executadas com o objetivo de aliviar o sofrimento de um paciente terminal. Como, por exemplo, que eu acabei de dar, a morfina, que administrada para dor pode provocar depressão respiratória e a morte também, questão cardíaca. Nesses casos, o objetivo da ação médica não é o promover o óbito, mas assume-se o risco em prol da amenização do sofrimento. No Uruguai, Holanda e Bélgica, admite a prática legal da eutanásia ativa. O suicídio assistido, a gente tem hoje na Suíça, na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, em Oregon, Washington e Vermont. O que é o suicídio assistido? Ele ocorre quando uma pessoa que não consegue concretizar sozinha a sua intenção de morrer solicita o auxílio de um outro indivíduo. Então, aqui é o seguinte, o sujeito, ele que tomou essa decisão, tá? Não estou dando ideia para ninguém, não. Estou apenas explicando o conceito, que isso é muito importante, inclusive é um conteúdo de prova, tá? O suicídio assistido é quando a própria pessoa decide antecipar a sua morte, abreviar a sua vida, e pede ajuda de uma outra pessoa, sendo que aquela outra pessoa só vai ajudar. É ela que vai fazer todas as ações, tá? Mas também no Brasil é considerado crime. Se a pessoa ajudou, ela vai presa, ok? O paciente ficou 20 anos em coma, Lucas. Ele acordou após 20 anos de coma, isso seria considerado eutanásia? Não, porque ele está em coma. Então, assim, no coma há ainda possibilidade, os órgãos estão funcionando, ele não teve morte cerebral, se ele está em coma e está todo funcionando normalmente, não é de eutanásia. Agora, seria de eutanásia se a gente já tivesse quase os órgãos todos comprometidos, não tivesse uma respiração mais adequada, a pessoa soubesse que aquela pessoa já está praticamente morta, é quase um zumbi morto-vivo, e ficasse ali mantendo aquela vida ad eterno, ok? Assistência ao suicídio de outra pessoa pode ser feita por atos prescritos de doses altas de medicação e indicação de uso, ou de forma mais passiva, através de persuasão ou de encorajamento. Em ambas as formas, a pessoa que contribui para a ocorrência da morte da outra compactua com a intenção de morrer através da utilização de um agente causal, ou seja, no Brasil é crime. E aí vem aqui, ó, na sua tela também falando exatamente isso. As duas práticas são proibidas no Brasil, embora não constem especificamente no Código Penal. E aí na tela a gente tem a Bélgica, que legalizou a eutanásia em setembro de 2002, a Suíça, que também tolera a eutanásia, tá? Mas não está ainda aprovada. Permite uma sedação terminal na França a pacientes ao fim de vida. Na Alemanha, a eutanásia passiva não é ilegal, ou seja, lá também aceita a ortoeutanásia. Na Áustria, eutanásia passiva também aceita. Luxemburgo legalizou a eutanásia em março de 2009. Na Suécia, a autorizada assistência médica ao suicídio. Na Holanda, é legalizada. Israel legalizou a eutanásia somente para doenças terminais. E Uruguai, que o Código Penal não penaliza quem pratica o homicídio piedoso, tá? Não penaliza, não significa que é aprovada, ok? No Brasil, a eutanásia pode ser enquadrada no artigo 121 como homicídio simples ou qualificado e o suicídio assistido pode configurar o crime de participação em suicídio previsto no artigo 122. Não é nada disso que a gente quer na nossa vida, né? Ninguém quer ser preso, ninguém quer prestar conta para o Código Penal, para o Código Civil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas posições. A gente até pode ter a sua própria opinião, você pode ter a sua própria opinião. Mas é preciso resguardar para que você não influencie uma outra pessoa a estar fazendo alguma coisa que é errado perante a profissão na área da saúde, tá? A vida é um bem maior, ela deve ser preservada. E enquanto houver vida, há esperança ainda, né? E os casos terminais têm que ser analisados pela junta dos profissionais de saúde, né? A junta médica, junto com a família dessa pessoa. Então, se, por exemplo, uma pessoa entra em coma, até quanto tempo as máquinas podem ficar ligadas? Por ser um tratamento caro, aquelas que ficaram em coma no SUS. Não sei te dar essa resposta, Nanda, porque isso depende de cada caso, tá? O que seria depressão respiratória? Então, a depressão respiratória é quando a pessoa não consegue respirar bem. Então, ela vai caindo a capacidade pulmonar, a capacidade respiratória dela. Suicídio assistido também pode ser considerado como eutanásia? Não, é diferente. O suicídio assistido não é eutanásia. O suicídio assistido é uma prática de suicídio com a ajuda de uma outra pessoa, tá?
Vamos então falar agora de dois tipos de eutanásia, que aqui é quanto à forma, né? Que é a eutanásia voluntária e a eutanásia involuntária. A voluntária é quando a morte provocada ocorre em atendimento a uma vontade explícita do paciente. A eutanásia voluntária é muito assemelhada a esse conceito de suicídio assistido. O paciente pede para morrer. A distinção está no fato de que a eutanásia é a ação sempre realizada por uma outra pessoa e no suicídio assistido é a própria pessoa, mesmo que com auxílio de terceiros, executa a ação que leva ao óbito. A eutanásia involuntária é quando provocada sem o consentimento do paciente, quando esse se encontra inconsciente, quando esse se encontra consciente em condições de escolher, ou seja, o paciente ele tem, que foi o que aconteceu lá em Curitiba, né? Nesse caso do vídeo que a gente viu, tinha um paciente consciente, tinham condições de escolher e tomaram lá uma injeçãozinha com um coquetel de medicamentos que abreviava a morte, abreviava a vida e antecipava a morte. Então, na voluntária, o paciente pede. Na involuntária, ele tem consciência, ele pode pedir, mas ele não quer. Não foi consultado sobre isso. O profissional de saúde foi lá e deliberou a respeito e praticou a ação. E a eutanásia não voluntária é quando é provocada sem que o paciente tenha manifestado seu desejo, pelo fato dele se encontrar sem condições de se expressar. Normalmente em condições de coma ou ainda no caso de recém-nascidos, porque aí não tem como, a pessoa não se expressa, porque não pode se expressar mesmo, né? Nesses dois casos. No suicídio assistido, ocorre quando a pessoa está enferma ou por decisão da mesma. Nas duas formas, a pessoa pode estar enferma, né? E ela, em função dessa doença, decidir isso. E aí ela pedir ajuda para uma outra pessoa, ok? Então, as duas possibilidades podem ocorrer. A eutanásia, que é o ato de deliberadamente terminar com a vida de um paciente, mesmo com a solicitação do próprio paciente ou dos seus familiares próximos, é eticamente inadequada. Isso não impede o médico de respeitar o desejo do paciente em permitir o curso natural do processo de morte na fase terminal de uma doença. Então, essa frase aqui, que a gente acabou de ler, essa frase ela vai retratar o que a Organização Médica Mundial pensa a respeito da eutanásia. Ou seja, no mundo todo, a eutanásia ela é tida como uma discussão muito séria. Alguns países deliberaram, mas vocês viram aí que são poucos países, né? Perto de tantos países que nós temos, naquela figura que eu coloquei anteriormente, que ainda tem muito a se discutir isso em sociedade. E se a gente pensa, se você procurar na internet, assim, reclamações de pacientes de eutanásia, relacionadas à eutanásia, nos países em que é liberado. Vocês vão ver que tem várias reclamações de pessoas que gostariam de manter sua vida, mesmo com uma doença, mas que tiveram a sua vida abreviada em função de uma decisão do profissional de saúde ou de uma decisão dos familiares. Em 2009, o Senado Federal, aqui no Brasil, aprovou o projeto de lei 6715, que exclui a ilicitude da ortotanásia do Código Penal, desde que o médico possua o consentimento explícito do paciente ou do seu representante legal. Essa postura em relação à eutanásia e à ortotanásia também é a posição assumida pela Associação Médica Mundial, ou seja, a partir do momento que a pessoa escreve, vai lá e assina, né, que ela não quer dar continuidade àquele tratamento, é o consentimento esclarecido dessa pessoa, ela assina um termo de consentimento, não tem problema nenhum, ela está assumindo a autonomia dela. O caso do Terri Schiavo, para a gente ir terminando a nossa aula. A americana Terri Schiavo, 41 anos, que vivia em estado vegetativo havia 15 anos, morreu em 2005 no hospital Pinellas Park, Flórida, após uma longa batalha judicial entre o seu marido, Michael Schiavo, e sua família. O tubo que alimentava Terri foi retirado. Ela era mantida viva artificialmente e recebia alimentação por meio de um tubo inserido no seu estômago. Qual tipo de eutanásia ocorreu aqui? Então vamos lá. Qual tipo de eutanásia? Ativa, onde é produzida uma ação que objetiva provocar deliberadamente a morte sem sofrimento, pois a retirada da sonda que sustentava a alimentação de Terri foi retirada com a intenção de produzir o óbito. E aqui não foi uma suspensão de um tratamento, ia deixar a doença seguir o seu curso, não. Desligando esse aparelho, retirando esse aparelho, ela viria a óbito, isso era sabido, então foi uma ação deliberada, então é uma eutanásia ativa. Para a gente finalizar a nossa aula, se o paciente estiver em caso terminal e quiser a morte, qual o nome que se dá? Eutanásia, sendo que, se ele pode também ser o suicídio assistido, sendo que se a pessoa ela quer a morte, ela pode solicitar, mas o médico ou o profissional de saúde pode também negar, que essa é a grande questão que a gente está falando aqui. Se você for solicitado, você tem que negar, porque no Brasil é proibido, ok? Muito obrigado pela sua participação, pela participação de todo mundo no chat. Boa noite, até a aula que vem.